Recapitulando, divisão total igual ou holoblástica igual. Eu mostrei para você que algumas ideias devem ser sempre abordadas, né? O tipo de zigoto, o tipo de ovo, o nome do zigoto, o nome do ovo, obviamente, as características desse zigoto, as características desse ovo, né? Que vai se segmentar, que vai se dividir, e a ocorrência, ou seja, quais animais apresentam esse tipo de segmentação, esse tipo de divisão. Na total igual, o ovo foi chamado de alécito ou isolécito ou oligolécito. Não é que é a mesma coisa, né? São ovos que apresentam o mesmo tipo de divisão. Alécito, repetindo, sem vitelo. O isolécito, quantidade balanceada, uniforme de vitelo. Oligolécito, pouco vitelo, né? Apresentei a ocorrência para você, obviamente, e como esse ovo vai se dividir. Repetindo rapidamente, total igual divide totalmente em partes iguais. O que vale a pena ressaltar nessa divisão, que é muito interessante, é que esse ovo não tem vitelo. O vitelo, na verdade, repetindo a ideia, é uma substância nutritiva que fornece energia para que o embrião possa se dividir, possa se desenvolver, não é isso? Agora, na verdade, o vitelo é uma substância densa, ele pesa o zigoto. Ou seja, quando não tem vitelo, o zigoto, vamos dizer assim, é mais leve, a divisão será mais rápida. Quando existe vitelo, como o vitelo é denso, o zigoto é mais pesado, a divisão será, obviamente, um pouco mais lenta. Muito legal, né? Então, vamos repetir a ideia mais uma vez. O vitelo é uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer. Porém, o zigoto que tem menos vitelo é menos denso, portanto, a mitose é mais rápida, porque ele é mais leve, menos denso. Já o zigoto que tem mais vitelo é mais denso, é mais pesado. A divisão ela é mais lenta. Nessa divisão total igual, o ovo é alécito, isolécito, então ou não tem vitelo ou praticamente não tem. Como o vitelo é denso e esse ovo praticamente não tem ou não tem, esse zigoto é leve. Portanto, a divisão vai ser muito rápida. As mitoses são muito rápidas. Não dá tempo das células crescerem. Então, quando eu comparo o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho. Mas você fala, mas Dalton, as células se dividiram. A mórula tem de 8 a 12 células, 8 a 12 blastômeros em diante. Mas o grande detalhe dessa divisão é que ela foi tão rápida que os blastômeros não cresceram, apenas foram se dividindo. O volume é praticamente o mesmo. Então, devido à ausência ou quase ausência do vitelo, que é uma substância densa, esse zigoto é muito levinho, a divisão foi muito rápida. Tão rápida que não deu tempo das células crescerem. Somente foram se dividindo, o volume é praticamente o mesmo. Então, comparando o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho. Muito legal, muito bom de observar, né? Próxima divisão, total ou holoblástica desigual. Segmentação total desigual. Vamos lá, divisão total, obviamente o zigoto vai se dividir totalmente, desigual em partes desiguais. O próprio nome já indica a ideia, né? Total desigual, divide-se totalmente em partes desiguais, algumas maiores e outras menores. E mais uma vez, o nosso conhecimento se baseia em quê, né? O nome do ovo, o nome do zigoto, as características desse zigoto e o local de ocorrência para esse tipo de divisão. Então, o nome do ovo, heterolécito, também chamado mediolécito ou telolécito incompleto. Na verdade, o nome do ovo se baseia na quantidade de vitelo, na distribuição do vitelo, né? O que é heterolécito? O vitelo se apresenta distribuído de uma forma desigual. Nós veremos, de acordo com o nosso desenho a partir de agora, que parte do zigoto apresenta vitelo e parte não tem. Por isso, hétero, diferente, tá? Parte do zigoto vai apresentar vitelo e parte não vai apresentar vitelo. Mediolécito, quantidade mediana de vitelo, nem muito nem pouco, tá? É uma evolução. Mediolécito, quantidade mediana de vitelo, ou telolécito incompleto. Veremos agora que a próxima divisão tem um ovo telolécito completo, ou simplesmente telolécito. Então, na verdade, o mediolécito é a quantidade mediana de vitelo. Já o telolécito completo é uma grande quantidade de vitelo. Percebeu que é uma evolução de ideias? Então, heterolécito é vitelo distribuído de forma desigual. Mostrarei agora para você que parte do zigoto terá vitelo e parte não vai ter, por isso hétero. E mediolécito, quantidade mediana de vitelo. Perceba que a ocorrência são animais que normalmente se encontram na água, né? Para a gente decorar um pouco mais
fácil, vermes, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, anfíbios e alguns peixes. Você vai perceber, de acordo com a próxima ideia, que a maioria dos peixes é a próxima divisão, que é a chamada parcial discoidal, e não essa que é a total desigual, tá? Na total desigual, alguns peixes apresentam essa divisão. Alguns peixes apresentam essa divisão. É fácil perceber que temos aqui mais uma vez um zigotinho, e o zigoto por mitoses vai começar a se dividir em blastômeros. O interessante notar é que até a segunda divisão, com a terceira geração de células, aparenta ser total igual. A partir de agora, da terceira divisão em diante, o vitelo ele se acumula na parte de baixo das células, que é o chamado polo vegetativo. Ou a parte de baixo da célula é o polo vegetal. E a parte de cima é o polo animal, não é isso? A parte de baixo é o polo vegetal ou vegetativo e a parte de cima seria o polo animal. O vitelo se acumula no polo vegetativo e não tem vitelo no polo animal, por isso hétero diferente, vitelo embaixo no polo vegetativo e em cima no polo animal nós não temos vitelo. O interessante é, o vitelo não é pesado? Por isso que ele desce. Por ser denso, por ser pesado, ele desce, se acumula na parte de baixo da célula, que é o polo vegetativo, ok? Então a parte de baixo é mais densa porque tem vitelo e a parte de cima, que é o polo animal, é menos densa porque não tem vitelo. Como embaixo tem vitelo, a divisão será mais lenta porque essa região é mais densa. E em cima, como não tem vitelo, divisão mais rápida, bem mais rápida porque não tem vitelo, ela é mais leve, ela é menos densa, originando blastômeros de tamanhos diferentes. Vamos pensar. Se embaixo tem vitelo, a região é mais densa, divide-se mais lentamente. Como a divisão é mais lenta, isso proporciona tempo para que as células possam crescer e se desenvolver, ficando maiores. Obviamente, como em cima não tem vitelo, nessa parte superficial ele é mais leve, menos densa, a divisão será mais rápida, tão rápida que não proporciona tempo para que as células possam crescer, ficando, portanto, menores. Obviamente, as maiores cada vez maiores e as menores cada vez menores. Então, obviamente, a região de baixo, como tem vitelo, repetindo, ela é mais densa, portanto, mais pesada, a divisão será mais lenta, o que proporciona tempo de crescimento para as células. Essas maiores são chamadas de macrômeros. Blastômeros maiores são chamados de macrômeros. Já aquela região que não tem vitelo é mais leve e menos densa, divisão mais rápida, não proporcionando tempo de crescimento para as células, ficando, portanto, menores. Blastômeros menores, micrômeros, formando uma mórula totalmente desigual. Divisão total, o zigoto se dividiu totalmente desigual em partes desiguais, algumas menores, outras menores, micrômeros e macrômeros. Vamos repetir. Nessa divisão total desigual, o nome está falando, né? Total desigual, dividiu totalmente em partes diferentes, né? O ovo foi chamado de heterolécio, quer dizer, hétero, vitelo misturado, né? Uma parte vai ter vitelo e outra não vai ter. Vitelo distribuído de uma forma desigual dentro do zigoto, tá? Também chamado mediolécito, quantidade mediana de vitelo, ou telolécito incompleto. A próxima divisão, que é a parcial discoidal, é o telolécito completo, também chamado megalécito, vai ter muito vitelo. Esse, na verdade, então é um intermediário entre aquele que não tem e aquele que tem muito, é um mediolécito, quantidade mediana de vitelo ou telolécito incompleto. Eu mostrei para você que o zigoto vai se dividindo em tamanhos diferentes, né? Por quê? O vitelo, por ser denso, ele desce e acumula no polo vegetativo das células. Você percebeu que as duas primeiras divisões, o zigoto dividiu-se em 2 blastômeros, em 4 blastômeros, até 4 blastômeros, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? A partir daí, da terceira divisão em diante, na verdade, é que você percebe que o vitelo se acumula embaixo, no chamado polo vegetativo, em cima polo animal, embaixo polo vegetal, tá? Então qual que é o grande detalhe da aula? O vitelo, por ser pesado, ele desce. Claro, ele não vai flutuar porque é pesado, então ele vai descer, não vai? Ele se acumula embaixo porque ele vai descer, porque ele é pesado, no chamado polo vegetativo. E o vitelo, por ser denso, não atrapalha a divisão, ela não fica mais lenta. Isso que é o legal. Como em cima não tem vitelo, em cima divide mais rápido. Blastômeros menores, porque não crescem, não dá tempo de crescer. Já embaixo, como tem vitelo, divisões mais lentas, porque o vitelo é denso, deixa a parte de baixo
um pouco mais pesada, né? Divisões mais lentas, as células crescem e ficam maiores. Isso é muito legal. Vamos de novo? Na parte de baixo, no polo vegetativo, vai se acumular vitelo, ok? O vitelo, por que o vitelo acumula embaixo? Porque ele é denso, porque ele é pesado. Ele vai descer. Então em cima não tem vitelo, embaixo vai ter. Por isso heterolécito. Diferente, em cima não tem, embaixo tem. Então o vitelo vai descer porque ele é denso, não é isso? Como em cima não tem vitelo, é sem vitelo, no polo animal, ela se divide mais rápido, não sobrando tempo para que as células possam crescer. Dividem tão rápido que ficam pequenas, elas não crescem. Lembra a divisão passada, né? Agora na parte de baixo, polo vegetativo, que tem vitelo é denso, desce e deixa a parte de baixo mais pesada. Divisões mais lentas, proporcionando tempo para que as células possam crescer, ficando, portanto, maiores. No final tem uma mórula com blastômeros pequenos e blastômeros grandes, que são chamados micrômeros e macrômeros. Então, mórula com blastômeros, células com tamanhos diferentes, é a total desigual. As menores são micrômeros, as maiores são macrômeros. Próxima divisão, parcial discoidal. Segmentação parcial discoidal. Parcial quer dizer apenas parte do zigoto vai se dividir. Divisão discoidal, apenas o disco vai se dividir, certo? Antes foi total igual, total desigual. Total igual se dividiu totalmente em partes iguais, total desigual. O zigoto se dividiu totalmente em partes diferentes. Agora a divisão é parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Discoidal, apenas o disco vai se dividir. O ovo é chamado de megalécito. Lembrar que ovo ou zigoto é a mesma coisa, certo? Então megalécito, muito vitelo. Também chamado de telolécito ou telolécito completo. Não é obrigatório o termo completo, não. Então basta falar telolécito para ser completo. Então megalécito, muito vitelo, e telolécito ou megalécito é a mesma coisa. É um ovo com grande quantidade de vitelo dentro do ovo. Você conhece como gema. Pode perceber que esses animais são animais que em geral botam ovos. Répteis, aves, a maioria dos peixes agora se engloba nessa ideia na parcial discoidal, e o chamado mamífero monotremado. Você lembra o que é um mamífero monotremado? Ornitorrinco, mamíferos que botam ovos com casca. Então perceba que essa divisão é típica de animais que botam ovos com casca. O zigoto, então, é o megalécito, muito vitelo, é a gema do ovo, tem uma grande quantidade de vitelo, e acontece principalmente em animais que botam ovos com casca, certo? Analisando a figura é muito fácil de perceber. Está aqui, obviamente, o ovo, a clara, né? Na verdade, clara ou albúmen, pela proteína albumina, grande quantidade de albumina na clara, clara ou albúmen. Aqui fibras que centralizam a gema no meio do ovo. Essas fibras são chamadas de chalasa ou calasa. Elas centralizam a gema no meio do ovo, e perceba que existe uma coisinha pequenininha em cima da gema. Você no seu dia a dia enxerga, quando quebra um ovo, uma coisinha branquinha em cima da gema. É aquela coisinha branquinha lá, tá? Aquilo se chama cicatrícula. Na verdade, aquilo é citoplasma, porque o resto não é vitelo. A gema é vitelo, grande quantidade de vitelo e apenas um pouquinho de citoplasma que fica na cicatrícula. É aquela coisinha branquinha que você encontra em cima da gema, fica com nojo às vezes, pegando garfo, querendo furar, certo? Aquela coisa branquinha em cima da gema se chama cicatrícula. Se o ovo for fecundado, a cicatrícula vai desenvolver, e essa região forma uma mórula. Olha que legal, aonde aparece a mórula? Apenas aquela coisa branquinha que você encontra em cima da gema, que é o vitelo. Aquela coisa branquinha chamada de cicatrícula, na verdade, aquilo é citoplasma, que ao sofrer fecundação, obviamente vai formar um zigotinho que vai começar a se dividir por mitoses. Aquela coisa branquinha forma uma mórula. E ao formar a mórula, perceba que ela é meio arredondada. Por ser meio arredondada, foi chamada de disco. É um disco embrionário. A divisão só acontece na cicatrícula, por isso parcial. E como aparece na forma de disco, parcial discoidal. Fácil, não é? De novo, o vitelo é a gema. E em cima dela uma películazinha branquinha chamada de cicatrícula. Lá o zigoto vai se desenvolver formando uma mórula arredondada em forma de disco, que foi chamada de disco embrionário. Por isso parcial discoidal, apenas parte vai se dividir, no caso da cicatrícula. Discoidal, porque a mórula lembra um disco, por isso parcial discoidal, típica de animais que botam ovos. Bom, você percebeu que nessa divisão, chamada de parcial discoidal, ela aconteceu essencialmente em animais que botam ovos, né? Ovos com casca, répteis, aves, a maioria dos peixes.
mamíferos monotremados. Que é um mamífero monotremado que bota ovo com casca? Você conhece como ornitorrinco, né? Então vamos recapitular, vamos bater um papinho. Esse ovo é chamado de megalécito, muito vitelo, ou telolécito, ou telolécito completo. Basta falar telolécito, ou, vamos lá, megalécito, muito vitelo. O que é um muito vitelo? É a gema do ovo. Então, na prática, quando você observa um ovo quebrado, obviamente, aquela gema enorme, amarelada, laranjada, que você sempre visualiza, é o vitelo. Então, tem uma grande quantidade de vitelo. O citoplasma, nessa divisão, é aquela coisa branquinha que você encontra em cima da gema quando você quebra um ovo. Você quebra um ovo, você olha para a gema e tem uma coisinha branquinha que você fica cutucando com um garfo ali, querendo arrancar, não é assim? Morde nojo. Pra que isso? Não faz sentido, né? Aquela coisinha branquinha é plasma, é citoplasma, tá? Se houver fecundação, é ali realmente que o zigoto vai se desenvolver, ok? Mas não tem nada ali por enquanto. Vamos supor que não haja nada fecundado, tá? Então aquela coisa branquinha é apenas citoplasma. Se houver fecundação, aquela coisa branca em cima da gema, chamada de cicatrícula, é lá que o zigoto realmente vai ser formado e vai começar a se dividir. Toda a gema em volta daquela coisa branquinha é o vitelo, por isso megalécito, muito vitelo, que vai nutrir o embrião, auxiliando no seu desenvolvimento. Então, se houver fecundação, aquela coisa branquinha em cima da gema, chamada cicatrícula, é lá que a divisão vai acontecer. Por isso, parcial, que só acontece lá. Por que parcial discoidal? Quando o zigoto começa a dividir, forma-se uma mórula um pouco arredondada, que lembra um disco. Por isso, parcial discoidal. A divisão acontece apenas lá na cicatrícula, formando o disco. Repetindo, é um ovo megalécito, a parcial discoidal, com muito vitelo, que seria a gema do ovo, e aquela coisa branquinha em cima da gema é o citoplasma, tá? Chamada cicatrícula. É lá que a divisão vai acontecer. Se houver fecundação, aquela coisa branquinha em cima da gema, lá se formará a mórula, que parece um disquinho. Por ser meio redondinha, parcial discoidal, que resultará na formação do disco. Última divisão, parcial superficial. E chegamos na última divisão, né? Segmentação parcial superficial. Vamos recapitular? Vimos total igual, o zigoto se divide totalmente em partes iguais. Total desigual, o zigoto se divide totalmente em partes desiguais, diferentes. Vimos a parcial discoidal, apenas parte vai se dividir, o disco vai se dividir. Por isso, parcial discoidal, típico de animais que botam ovos com casca. E por último, a parcial superficial, apenas parte vai se dividir e a superfície vai se dividir. O ovo é chamado de centrolécito. Ovo, pela última vez, ovo ou zigoto para nós é a mesma coisa, tá? Olha que legal, centrolécito, vitelo no centro. Legal, né? Percebe que é uma quantidade mediana de vitelo. Parece muito com o chamado ovo heterolécito ou mediolécito. É uma quantidade mediana de vitelo, né? Porém, centrolécito, o vitelo fica no centro do zigoto. Vamos pensar? O zigoto não tem citoplasma e vitelo? Se o vitelo está no centro, cadê o citoplasma? Na superfície. E não é apenas o citoplasma que vai se dividir? Parcial superficial. Apenas o citoplasma localizado na superfície é que vai se dividir. Isso ocorre basicamente em insetos, ok? Perceba de acordo com o nosso desenho, no último desenho aqui, ó, que é mais fácil de você enxergar, o vitelo é essa parte amarelada, viu que ela fica no centro, por isso centrolécito. E perceba que nesse finalzinho, as células que se dividiram ficam apenas aonde? Na superfície, portanto apenas a superfície se dividiu, por isso parcial superficial. Apenas a superfície vai sofrer segmentação. Mas vamos pensar um pouquinho, o primeiro desenho, isso é um zigoto, obviamente, com um núcleo centralizado. Perceba no primeiro para o segundo desenho que esse núcleo sofreu várias mitoses, são chamadas de endodendro, endomitoses. Perceba que a partir da divisão dos núcleos do zigoto, vários núcleos vão surgindo, né? E de acordo com os desenhos finais, esses núcleos migram para a superfície. E esses núcleos migrando para a superfície sofre divisão. Legal, né? Bem diferente. Quer dizer que o zigoto apresenta um núcleo central que vai se dividindo. São mitoses dos núcleos, né? E os núcleos, ao se dividirem, migram para a superfície. E esses núcleos migrando para a superfície acabam segmentando a superfície. Por isso, parcial, apenas a superfície vai se dividir, e superficial, a superfície está se dividindo. Vitelo no centro, ovo centrolécito, e citoplasma na superfície que sofreu divisão. Por isso, parcial
parcial superficial. Os núcleos se dividem e migram para a superfície. Ao chegarem na superfície, a superfície sofre divisão. Por isso, parcial superficial. Bem, você percebeu que nessa última divisão é um pouquinho diferente, né? É a chamada, então, parcial superficial. Ela acontece na superfície, como acabamos de ver, de visualizar, né? Vamos bater um papinho. Ela acontece essencialmente em insetos, né? Insetos. O ovo foi chamado de centrolécito, quer dizer, vitelo no centro. Vitelo no centro, citoplasma na superfície. Quem divide? Não é o citoplasma? Parcial superficial, parcial superficial. Apenas a superfície vai dividir. Onde está o citoplasma? Na superfície. Ovo centrolécito, vitelo no centro. É fácil de pensar, né? Acontece essencialmente em insetos. Vamos bater um papinho. Esse ovo parece mais aquele ovo chamado de mediolécito, quantidade mediana de vitelo, porém lá a divisão foi um pouco diferente, né? Lá foi total desigual. Aqui parcial superficial. Parcial, apenas parte vai dividir. Superficial, apenas a superfície vai se dividir. Você percebeu que existe vitelo no centro e citoplasma na superfície. Dentro do vitelo existe um núcleo que vai se dividir várias vezes, tá? E esses núcleos no final migram para a superfície, segmentando a superfície. Por isso, parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir. Ovo centrolécito, vitelo no centro, citoplasma na borda, na superfície. Núcleos vão se multiplicando dentro da parte central, que é o vitelo, migram para a superfície, segmentando a superfície. Agora a pergunta legal, você percebeu que no final, essa estrutura resultante não parece com uma mórula. É uma blástula, ou seja, essa divisão chamada parcial superficial não apresenta etapa de mórula, ela pula direto para a próxima etapa da embriologia, que você conhece como blástula. Espetacular observação, tá? Então nessa divisão você percebeu que não há formação de mórula e sim direto formação de blástula. E fechamos, portanto, as 4 divisões. Vamos recapitular? Total igual divide totalmente em partes iguais. Total desigual totalmente em partes diferentes. Blastômeros menores, blastômeros maiores, micrômeros e macrômeros, né? E as parciais, parcial discoidal, que acontece em animais que botam ovos com casca, aquele gemão grandão, seria a grande quantidade de vitelo, ovo megalécito, e a última agora, parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir, por quê? O citoplasma fica na superfície e vitelo no centro. Isso acontece em insetos. Fechamos as divisões, fechamos tipos de segmentação. Muito legal. Mostrei para você o nome de cada zigoto, o nome de cada ovo, a distribuição e a quantidade de vitelo em cada tipo de ovo que nós analisamos. Mostrei desenhos para você como a divisão realmente ela vai acontecer e quais animais principalmente apresentam esse tipo de segmentação. Ok? Muito legal. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Tomara, como sempre, ter colaborado com você. Vamos nos vendo, vamos nos falando, tá? Mais uma vez, beijão do Daltinho para você. Até a próxima aula. Tudo de bom, bom estudo. Tchau.